Olá, tudo bem? Nós vamos começar aqui a resolução desse Sudoku pela sexta linha. Veja que aqui na sexta linha tem apenas 4 casas vazias. Veja que aqui está faltando o número 4, 5, 8 e 9. Veja aqui nessas duas casas em destaque. Aqui no bloco 6 não podem conter os números 8 e nem o 5. Consegue perceber? Porque aqui nesta coluna já tem esse número 5 aqui no bloco 3. Nesta coluna já tem o 5 aqui no bloco 9. Como aqui no bloco 6 já tem o 8, então nem o 5 e nem o 8 podem estar nessas duas casas em destaque. Aqui no bloco 6. Então essas duas casas em destaque devem ser os números 4 e 9. Desta forma, essas duas casas em destaque aqui no bloco 4 devem ser ocupadas pelo 5 e pelo 8. Mas veja que nesta casa em destaque não pode o 8, pois já tem o 8 na coluna. Então a casa em destaque tem que ser o 5. E essa casa vazia aqui ao lado do 5, que agora está em destaque, tem que ser o 8. Vamos colocar aqui o número 8. Veja então que aqui na sexta linha está faltando apenas o 4 e o 9, que deve ocupar essas duas casas em destaque. Veja que aqui no bloco 6, como já disse antes, o 5 não pode estar aqui na coluna da esquerda, nem aqui na coluna central. Veja então que no bloco 6, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Então aqui nós podemos colocar o número 5. Observe que aqui na última coluna está faltando apenas três números. Está faltando os números 7, 9 e 6. 7, 9 e 6 aqui na última coluna. Veja que esta casa em destaque, aqui no bloco 9, não pode conter o 7, pois já tem o 7 na mesma linha. Esta casa em destaque aqui no bloco 3 também não pode o 7, pois já tem o 7 aqui na mesma linha. Veja o 7 aqui no bloco 2. Desta forma, aqui na última coluna, a única possibilidade para o 7 é esta casa agora em destaque aqui no bloco 3. Então aqui nós podemos colocar o número 7. Ainda aqui na última coluna, veja que esta casa em destaque não pode conter o número 6, pois já tem o número 6 aqui nesta linha. Veja o 6 aqui no bloco 1. Como nesta casa em destaque não pode o 6, e aqui na última coluna só falta o 6 e o 9, então a casa em destaque tem que ser o 9. Vamos aqui colocar o 9. E na casa em destaque no bloco 9, devemos colocar o número 6. Observe que aqui no bloco 2, o 5 não pode estar aqui na linha inferior, nem pode estar aqui na linha superior. Veja então que no bloco 2, a única possibilidade para o 5 é a casa que agora está em destaque. Então vamos colocar aqui o número 5. Observe ainda que aqui no bloco 2, aqui na linha superior, não pode conter o número 1 e nem o número 8. Então veja que essas duas casas em destaque na linha inferior devem ser ocupadas pelo 1 e pelo 8. Se essas duas casas da linha inferior serão ocupadas pelo 1 e pelo 8, além do 1 e o 8, aqui no bloco 2 ainda fica faltando o número 2, 2, 6 e 9. Então o 2, 6 e 9 ocuparão essas três casas aqui da linha superior no bloco 2. Então observe que aqui na primeira linha, ou melhor, aqui no bloco 1, veja que aqui no bloco 1, o 4 não pode estar aqui na coluna da esquerda, já tem o 4 aqui na primeira coluna. E não pode também aqui na linha central, pois já tem o 4 nesta mesma linha. Desta forma, veja que aqui no bloco 1, a única possibilidade para o 4 é esta casa que agora está em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. Veja então que aqui no bloco 1, resta apenas uma possibilidade para o 7, que é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 7. Veja que na primeira linha está faltando o número 3. Como o número 3 não pode estar em nenhuma dessas três casas em destaque, pois aqui no bloco 2 já tem o número 3, veja então
que na primeira linha o 3 deve ocupar a casa em destaque aqui no bloco 3. Veja que aqui no bloco 3, essas duas casas aqui da linha inferior não podem ser ocupadas pelo 6 e nem pelo 1, pois veja, aqui nesta linha já tem o 6 aqui no bloco 1 e o número 1 vai estar em uma dessas duas casas da terceira linha aqui no bloco 2. Desta forma, veja então que aqui no bloco 3, o 6 e o 1 devem ocupar essas duas casas que agora estão em destaques. Desta forma, veja que no bloco 3, além do 6 e o 1, falta o número 2 e o número 4. Então, o 2 e o 4 ocuparão essas duas casas da linha inferior. Mas veja, esta casa em destaque não pode conter o número 2, pois já tem o número 2 aqui na sétima coluna. Veja o 2 aqui no bloco 9. Desta forma, a casa em destaque aqui no bloco 3 só pode ser o número 4. Podemos então colocar o 4 nesta casa em destaque. Logo, o número 2 deve ocupar esta casa em destaque ao lado do 4. Veja que aqui na terceira linha, além do 8 e 1, que estarão nessas duas casas em destaque aqui no bloco 2, falta mais um número. Veja, vamos ver que número é este. Veja que é o número 3. Então, aqui na terceira linha, o 3 tem que ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 1. Podemos aqui colocar o número 3. Continuando aqui no primeiro bloco, tem 3 casas vazias. Veja que está faltando o número 2, 2, 8 e 9. Veja, essas duas casas em destaque não podem conter o número 8, pois nestas colunas já tem o número 8. Então, o 8 deve ocupar esta casa em destaque no bloco 1. Vamos colocar aqui o número 8. Então, essas duas casas restantes serão ocupadas pelo 9 e pelo 2. Então, vamos mover agora aqui para o bloco 7. Bem, parece que não há mais nenhuma dica óbvia. Então, o que vamos fazer é começar a escrever, anotar as possibilidades para cada uma das casas vazias. Aqui, veja, na primeira coluna tem 3 casas vazias. Observe que está faltando o número 1, o número 5 e o número 6 aqui na primeira coluna. Nesta casa em destaque, então, as possibilidades para ela são os números 1 e 6, uma vez que não pode o 5, pois já tem o 5 aqui na linha. E esta casa em destaque, primeira coluna, aqui no bloco 7, não pode conter o 6, então as possibilidades para ela são os números 1 e 5. Para completarmos aqui a primeira coluna, as possibilidades para esta casa em destaque são os números 1, 5 e 6. Voltando aqui ao bloco 1, sabemos que as possibilidades para estas duas casas em destaque são os números 2 e 9. Vamos anotá-los. Já aqui no bloco 2, essas duas casas em destaque, as possibilidades para ela são os números 1 e 8. Observe aqui, ó. Veja que aqui na sétima linha está faltando, veja que aqui na sétima linha o 7 não pode estar nessas 3 casas em destaque, pois já tem o 7 aqui no bloco 8. Então, na sétima linha, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, então podemos colocar aqui o número 7. Desta forma, fica faltando aqui na sétima linha apenas os números 1, 6 e 3. Observa, esta casa não pode o 3, nem esta pode o 3, pois nestas colunas já tem o 3. Então, na sétima linha, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 3. Como nesta casa não pode o 6, já tem o 6 aqui na mesma coluna. Então, esta casa em destaque tem que ser o 1. Vamos colocar aqui o 1. Para completarmos a sétima linha, devemos colocar o 6 na casa em destaque. Veja, ao colocarmos aqui o 1
na sétima linha, veja que ele elimina o 1 desta casa em destaque, aqui no bloco 2. Então, esta casa em destaque não pode o 1, tem que ser o 8. Para completarmos aqui a terceira linha, a casa em destaque tem que ser o 1. Sabemos que as possibilidades para esta casa em destaque são os números 1 e 6. Vamos então aqui anotá-los. 1 e 6. Aqui no bloco 2, que está faltando o número 2, 6 e 9. As possibilidades para esta casa em destaque são os números 2 e 9. Não pode o 6. Já tem o 6 aqui na coluna. Já esta casa em destaque não pode o 2, pois tem o 2 na coluna. Então as possibilidades para ela são os números 6 e 9. Já esta outra casa em destaque, ou melhor, veja que aqui no bloco 2 tem apenas uma possibilidade para o 6, né? Uma vez que o 6 não pode estar nesta coluna, nem nesta, ou seja, esta casa em destaque tem que ser o 6. Vamos colocar aqui o 6. Então, esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 2 e 9. Vamos anotá-los, 2 e 9. Aqui na sexta linha, sabemos que as possibilidades para as casas em destaque são os números 4 e 9. Vamos aqui anotá-los. Já essas outras duas casas, as possibilidades para elas são os números 6 e 7. Aqui vamos anotá-los, 6 e 7. Aqui no bloco 9, 4 casas vazias. Veja, falta o número 1. 1, 6, 7. 1. Não, 6 já tem. É 1, 7, 8 e 9. Então, esta casa em destaque, as possibilidades para ela são os números 1 e 9. 1 e 9. Não pode o 8, já tem o 8 na coluna. Não pode o 7, já tem o 7 na linha. Então aqui é o 1 e o 9. Já esta casa em destaque, as possibilidades são os números 1, 8 e 9. Já essa outra casa em destaque são os números 1, 7 e 9. Não é isso? 1, 7 e 9. Esta outra casa em destaque, as possibilidades são os números 1, 7, 8 e 9. Movendo aqui para a sexta coluna, além do 2 e do 9, quais números ainda faltam aqui? Falta 2, 9, 5, falta o 4. Mas veja só, aqui no bloco 5, o 4 não pode estar nestas casas em destaque. Então, aqui no bloco 5, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Então, aqui nós podemos colocar o 4. E aqui na sexta linha, fica faltando apenas o número 2, 5 e 9. Então, as possibilidades para esta casa em destaque no bloco 5, uma vez que não pode o 2, são os números 5 e 9. Vamos anotá-los, 5 e 9. Já esta casa em destaque, aqui no bloco 8, são os números 2, 5 e o 9. Aqui na quinta coluna, tem 3 casas vazias. Está faltando o número 8, 8, 9 e 4, não é isso? 8, 9 e 4. Esta casa em destaque não pode o 4, então as possibilidades para ela são os números 8 e 9. Já esta casa em destaque, aqui no bloco 8, as possibilidades são os números 4, 8 e 9. E o mesmo para esta casa em destaque, 4, 8 e 9. 4, 8 e 9, não é isso? Aqui na quarta coluna, 4 casas vazias. Vamos ver
além do 2 e o 9, 4 não, são 5 casas vazias, né? Além do 8, do 2 e o 9, falta o número 5, 8 e 1. 5, 8 e 1. Veja, esta casa em destaque aqui no bloco 5 não pode o 2, nem o 5, nem o 8, então as possibilidades para ela são os números 1 e 9. 1 e 9. Já esta casa em destaque, as possibilidades são os números 1, o 9, o 5, o 8, não é isso? O 8, isso. Só não pode o 2. Já tem o 2 na linha e também aqui no bloco. Aqui no bloco 8 não pode o 1. Pode o 2. Pode o 5. O 8 e o 9. Vamos ver. Aqui pode o... Não pode o 1. Pode o 2. Pode o 5. O 8 e o 9. Movendo aqui para o bloco 7. Esta casa em destaque não pode o 1. Pode o 2. Pode o 3. Pode também o 4, não é isso? Pode o 4. Não pode o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. Já esta outra casa em destaque pode o 1, o 2, o 3, não pode o 4, nem o 5, nem o 6, não pode o 7, nem o 8, nem o 9. Então são apenas o número 1, 2 e 3. Vamos ver esta casa em destaque. Veja que pode o 1. Pode também o 2, não pode o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8 e nem o 9. Então, a casa em destaque, as possibilidades para ela são apenas o 1 e o 2. Continuando aqui no bloco 7, a casa em destaque tem como possibilidade. Veja, não pode o 1, pode o 2, não é isso? Pode o 2, não pode o 3, pode o 4, não pode o 5, porém pode o 6, não pode o 7, nem o 8, nem o 9. Agora aqui no bloco 4, veja, esta casa em destaque não pode o 1, nem o 2, pode o 3. Não pode o 4, nem o 5, pode o 6, não pode o 7, nem o 8, pode o 9. 3, 6 e 9, não é isso? Já esta casa em destaque pode o 1, o 3, o 7. Pode o 9, pode também o 9. Vamos anotá-lo. Agora falta apenas duas casas para colocar as possibilidades. Veja, esta casa não pode o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, pode o 6. 6 e 9 apenas. Esta casa em destaque, vamos ver. Pode o 1, pode. Não pode o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6. Pode o 7. Não pode o 8. Pode o 9. Bem, então tá aí. Anotamos todas as possibilidades nestas casas. E agora vamos ver o que podemos fazer para avançar com esse sudoku. Primeiro já vamos observar aqui as casas que contêm apenas duas possibilidades. Veja que nessas unidades, por exemplo, aqui no bloco 3 tem apenas duas possibilidades para o 6, aqui no bloco 6 tem apenas duas possibilidades para o 6, aqui na quinta linha duas possibilidades para o 6 apenas. Veja o que está acontecendo aqui, ó. Tem essa célula destacada em amarelo escuro,
contém o 1 e o 6. Observe esta célula verde clara aqui no bloco 4 e esta verde escura aqui no bloco 5. Observe. Na célula verde nós temos o 1 e o 6. Já na verde clara tem o 6 e o 9, enquanto na verde escura tem o 1 e o 9. Então observe que as células verdes, ou seja, as casas verdes, em cada uma delas contém um dos números da casa amarela, fazendo par com o 9, ou seja, o 9 aparece nas duas casas verdes. Ou seja, nós temos aqui um padrão conhecido como o I-wing ou ala Y, né? No caso, nosso Y é o número 9. Né? O Y significa o candidato que não aparece no pivô. Nesse caso, o nosso pivô aqui é a casa amarela. O pivô é a casa amarela, as pinças são as casas verdes, pinças ou braços. Casa amarela é o pivô, casas verdes são as pinças. Então o pivô tem o número 1 e o 6, então cada um desses números do pivô deve aparecer nas pinças, né? Fazendo par com o candidato Y, que nesse caso é o candidato que não aparece no pivô, nesse caso é o 9. Veja só, então o que diz essa técnica? A técnica diz o seguinte: tendo as pinças, procura por uma casa, ou seja, a interseção dessas duas pinças. Caso a interseção dessas duas pinças contenha o candidato Y, que nesse caso é o 9, ele poderá ser eliminado destas casas. Mas que maravilha é isso aqui, veja só. Qual que é a interseção das pinças, ou seja, das casas verdes? A interseção são as células que podem ser vistas ao mesmo tempo pelas duas. Observe o seguinte, vou destacar aqui em roxo. Veja que essas casas roxas podem ser vistas ao mesmo tempo pelas casas verdes. Ou seja, veja, as três casas roxas estão no mesmo bloco que a casa verde escura. Então, isso significa ser vista, né? Ou seja, as casas roxas compartilham a mesma unidade que a casa verde escura. E o mesmo acontece com a casa verde clara. Veja que as casas roxas, as três casas roxas estão na mesma linha que a casa verde clara. Ou seja, isso significa que as casas roxas podem ser vistas ao mesmo tempo pelas duas células verdes. Veja, o mesmo acontece com essas duas células roxas aqui no bloco 4, não é isso? Veja, as duas células roxas aqui no bloco 4 são vistas pela casa verde, pois estão no mesmo bloco que a casa verde clara, né? E estão na mesma linha que a casa verde escura. Então, as duas células roxas aqui no bloco 4 são vistas ao mesmo tempo pelas duas células verdes. E o que diz esse método? O método diz que se nessa interseção, se nas células que são vistas ao mesmo tempo pelas duas casas verdes contiver o número 9, podemos eliminar o 9 destas casas. Ou seja, estas casas não podem conter o número 9. Observe esta casa rosa. Observe que nesta casa rosa contém o número 9. Mas veja, a casa rosa só é vista pela casa verde clara. Ela não é vista pela casa verde escura. Então, a casa rosa não podemos fazer nada com ela. Mas veja que das casas roxas podemos eliminar o número 9. Está conseguindo acompanhar até aí? Pode parecer um pouco complicado, mas é simples identificar e é simples fazer a eliminação. O difícil, às vezes, é compreender a explicação. Mas o raciocínio é simples, vou explicar o raciocínio. E caso você tenha uma dúvida, tem um vídeo específico aí que eu explico a técnica, né? Um vídeo específico só para a técnica. Eu vou deixar o link aí na descrição, que caso você tenha interesse, você pode dar um pause nesse vídeo, vá lá e assista, tenta entender direitinho a técnica e volta aqui. Aí vai ficar fácil para você entender o raciocínio aqui. Mas vou explicar por que não pode haver um 9 aqui nas casas roxas. Então, observe as casas destacadas em amarelo e verde. Agora eu vou explicar a lógica por que não pode haver um 9 nas casas roxas. Veja a casa amarela.
Veja que as possibilidades para a casa amarela é o 1 e o 6, ou seja, só pode ser o 1 ou o 6. Veja, se ela for o número 1, veja que a casa verde escura aqui no bloco 5 vai ter que ser o 9. Consegue perceber? Se a casa amarela for 1, a casa verde escura no bloco 5 vai ter que ser o 9. A casa verde escura no bloco 5, sendo 9, veja que não pode mais haver um 9 aqui no bloco 5, ou seja, então não pode haver um 9 aqui nas casas roxas. Consegue perceber? E o mesmo, havendo um 9 aqui na casa verde escura, não vai poder haver outro 9 aqui na quarta linha. Por isso, podemos eliminar o 9 aqui dessas duas casas roxas no bloco 4, né? Então, se a casa amarela for 1, chegamos à conclusão que devemos eliminar o 9 das casas roxas. Mas a outra possibilidade é que a casa amarela seja o 6. Mas veja, se a casa amarela for o 6, veja que a casa verde clara aqui, ó, não poderá mais ser um 6, vai ter que ser um 9. A casa verde clara sendo o 9, ela elimina todos os outros 9 aqui da quinta linha. Ou seja, elimina os 9 aqui das casas roxas. Elimina também o 9 da casa rosa. Porém, esse 9 da casa rosa só é eliminado caso a casa amarela seja o 6. Então, se for o 1, nada podemos dizer a respeito da casa rosa. Então, da casa rosa nós não podemos mexer. Então, sendo a casa verde claro um 9, também podemos eliminar o 9 dessas duas casas roxas aqui no bloco 4, pois elas estão no mesmo bloco que a casa verde clara. Então, tanto faz a casa amarela ser 1 ou 6, as casas roxas não podem conter o número 9. Então, por isso, podemos eliminar o 9 das casas roxas. Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Então, vamos eliminar o 9 das casas roxas. Veja então que fizemos algumas eliminações aqui que praticamente vai possibilitar a resolução do Sudoku. Veja que então nós conseguimos eliminar nem só eliminar, né, mas como encontrar a solução já de duas células, né? Veja, aqui no bloco 5. Então vou remover esse destaque e nós vamos prosseguir com a solução. Só lembrando, tem um vídeo específico sobre essa técnica e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E se estiver gostando do vídeo, clique no botão de like aí, né? E considere se inscrever no canal, clicando no botão inscrever-se. Então, vamos continuar aqui. Sabemos então que a solução para a casa em destaque é o número 8. Vamos colocar aqui o 8. Esta casa em destaque ao lado do 8 tem que ser o número 5. Veja então que aqui no bloco 5, a única opção para o 9 é a casa em destaque. Podemos colocar aqui o número 9. Para completarmos aqui o bloco 5, falta o número 1 que deve ocupar esta casa em destaque. Aqui no bloco 2, a casa em destaque não pode mais ser o 9, tem que ser o 2. Para completarmos aqui a primeira coluna, ou melhor, a primeira linha, devemos colocar o 9 nesta casa em destaque. Veja então que aqui na sexta coluna está faltando apenas o número 2. Então, a casa em destaque no bloco 8 tem que ser o 2. Veja então que aqui no bloco 7, esta casa em destaque não pode mais ser o 2, tem que ser o 1. Ainda no bloco 7, veja que esta casa em destaque não pode mais ser o 1, tem que ser o 5. Como esta casa em destaque aqui no bloco 7 não pode mais ser o 1 nem o 5, tem que ser então o 6. Para completarmos aqui a primeira coluna, a casa em destaque tem que ser o número 1. Esta casa em destaque aqui no bloco 7 não pode mais ser o 2 nem o 6, então tem que ser o 4. Vamos colocar aqui o número 4. Veja então que aqui no bloco 7 falta agora apenas o 2 e o 3. No bloco 8, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 4. Aqui na quinta coluna falta apenas o número 9, então o 9 deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 8. 9. No bloco 9, esta casa em destaque não pode mais ser
o 1 e nem o 9, então tem que ser o 7, que é a única possibilidade para ela. Na última linha, agora está faltando apenas o número 8 e o número 5, não é isso? 8 e 5. Como esta casa em destaque não pode ser o 5, tem que ser o 8. Logo, esta casa em destaque aqui na última linha tem que ser o número 5. Para completarmos aqui o bloco 8, falta o número 8 que deve ocupar esta casa em destaque. No bloco 6, a casa em destaque tem que ser o 6, pois não pode o 7, já tem o 7 na coluna. Então esta casa em destaque não pode mais ser o 6, tem que ser o 7. No bloco 3, a casa em destaque não pode o 6, tem que ser o 1. Logo, esta casa em destaque tem que ser o 6. Vamos colocar aqui o número 6. Voltando para o bloco 6, veja que esta casa em destaque não pode o número 4, então tem que ser o 9. Completando o bloco 6, a casa em destaque tem que ser o 4. Indo agora para o bloco 9, veja que está faltando o número 1 e o 9. Então a casa em destaque, não podendo ser o 9, tem que ser o 1. Para completarmos aqui o bloco 9, devemos colocar o 9 nesta casa em destaque. Aqui na quarta linha, esta casa em destaque tem que ser o 6, pois é a única opção para o 6 aqui na quarta linha, então vamos colocar aqui o 6. Falta o 3 aqui na quarta linha, então o 3 deve ocupar esta casa em destaque. Logo, no bloco 7, a casa em destaque não pode mais ser o 3, nem o 1, então tem que ser o 2. Para completarmos aqui o bloco 7, está faltando 3 que deve ocupar esta casa em destaque. No bloco 4, esta casa em destaque tem que ser o 9, não é isso? Uma vez que não pode o 6, então tem que ser o 9, vamos colocar aqui o número 9. No bloco 4 falta apenas o número 7 que deve ocupar esta casa em destaque. Indo para o bloco 1, veja, esta casa não pode o 9, então tem que ser o 2. Para completarmos aqui o bloco 1, está faltando o 9 que deve ocupar esta casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Considere se inscrever no canal. Caso tenha gostado do vídeo, dê o like. Um abraço e até o próximo.